Olá, meus amigos do canal Soares Collection. Eu quero pedir licença a vocês hoje para fazer um vídeo aqui um pouco diferente. Hoje eu não quero falar das moedinhas que eu sempre apresento aqui no meu canal, moedas raras e cédulas também. Eu quero pedir licença a vocês para falar sobre a situação política do nosso país. Isso é um problema que aflige a todos nós brasileiros. Nós estamos vivendo momentos difíceis, o Brasil está numa situação complicada. Cada vez que a gente liga o rádio ou a televisão, a gente só vê notícias de coisas estranhas a respeito de nossos políticos. E é impressionante como todo dia tem novidades a respeito desses políticos. Através do rádio e da televisão a gente está sempre conseguindo acompanhar. E essas coisas estranhas são cada dia mais estranhas, meus amigos. Passa para a gente, nós da população, nós os cidadãos humildes, pobres, trabalhadores, que quase todos os políticos que comandam o nosso país, o que passa para a gente é que parece que eles são desonestos. Eu nem quero acreditar que eles sejam todos desonestos. Me parece que é um processo estranho, que às vezes a pessoa entra lá na política com a intenção de fazer um bom trabalho e depois parece que é dominado por uma ganância de dinheiro, de mais dinheiro. Eu nem sei para que tanto dinheiro, meus amigos. Alguns amealham tanto dinheiro que para o resto da vida deles, eles não vão conseguir gastar esse dinheiro todo. Que bom seria se esses políticos, ao conseguirem esses cargos que nós, eleitores, elegemos e colocamos eles lá, que bom seria que esses políticos abrissem a sua mente e, além de ganhar os ótimos salários, os altos salários que eles ganham, que eu acho justo, eu acho que as pessoas que estão nos cargos políticos têm que ganhar bem, ganhar muito bem, exatamente para não ficar nessa ganância imensa de adquirir mais e mais dinheiro. Mas que bom seria que eles, com seus salários justos, com todas aquelas despesas que o governo paga para eles, para gabinete, etc. e tal, além disso, eles poderiam e deveriam olhar para a nação, olhar para a maioria da nação, que somos nós. O povo simples, pobre, humilde, que elegem eles e colocam eles lá. Nós é que precisamos ser olhados, precisamos ser vistos por essa gente. E aí, a gente escuta velhas frases da mídia, inclusive até dos próprios políticos, antes das eleições, quando eles estão trabalhando para conseguirem ser eleitos, nos programas de televisão. Eles dizem assim, principalmente a mídia: eleitores, vocês é que têm a obrigação de escolher o candidato certo. A responsabilidade é sua, de vocês, brasileiros, eleitores, de saber escolher, de escolher o candidato certo para prefeito, para governador, para presidente, para deputado, para senador. Meus amigos, não é bem essa a verdade. Convenhamos, nós não temos essa opção, como eles dizem, de escolher essas pessoas que vão comandar o país e comandar a nós, pobres pessoas humildes. Por quê? Porque sempre que nós vamos votar numa eleição, meus amigos,
existe sempre a mesmice. O que é a mesmice? A mesmice são os mesmos candidatos de sempre. Os que já estavam lá o ano passado, os que estavam lá antes ainda. Ou seja, hoje o cidadão, ele se elege a prefeito. Na próxima eleição, ele sai da prefeitura e vai tentar se eleger a governador ou a senador. Na próxima eleição, ele vai tentar se eleger a presidente da República, cargo máximo do país. Mas só que são sempre os mesmos, meus amigos. Vocês já repararam isso? Quando a gente vai fazer uma procura, a tal da procura que a mídia diz que nós temos que fazer para escolher bem o candidato, eles são sempre os mesmos candidatos. A gente fica sem opção, porque o cidadão que foi eleito prefeito, ele não fez uma boa prefeitura. E aí nós vamos votar nele para governador ou para presidente, porque ele está se candidatando de novo a um cargo maior. E aí nós vamos escolher entre o A, o B, o C, o D e etc. E são os mesmos que a gente já viu na eleição anterior, que nós votamos, que nós elegemos. Sempre com aquela ganância de riqueza, riqueza e mais riqueza. Eu não sei para que tanto dinheiro e tanta riqueza, meus amigos. Eu sinceramente não entendo para que tanto. Olha, eu sou um cidadão de 65 anos de idade que trabalho desde os 10. Desde os 10 anos de idade eu trabalho. Ou seja, trabalho há 55 anos de idade. E olha, o que eu queria, o que eu sonhava da vida, depois que me tornei adulto, eu consegui. Hoje eu digo que eu sou um cidadão feliz. Eu sou um cidadão feliz, sem ser rico. A minha riqueza é a família que eu tenho. A minha riqueza é uma esposa maravilhosa que eu tenho, que está comigo há 45 anos. São os meus filhos, meus 3 filhos, são os meus netos. Essa é a minha verdadeira riqueza. Uma família maravilhosa, que todos se unem, todos se gostam, todos querem bem, a minha, a avó, ao pai. Ou seja, essa é a maior riqueza que nós podemos querer da vida. Eu pago aluguel, pago a vida inteira, sempre paguei aluguel. Mas o meu trabalho humilde que eu executo, é suficiente para me pagar minhas contas e pagar meu aluguel, não tenho casa própria, e sou feliz assim, meus amigos. Então eu não entendo por que essa gente que vai para a política precisa ter tanto dinheiro, amealhar tanto dinheiro. Eu não sei que felicidade é essa que esse povo procura nessa quantidade imensa de dinheiro. Eles poderiam ter a grandeza de, quando chegar nesses cargos, além de ganhar o que é justo eles ganharem lá, conforme a Constituição, olhar um pouquinho, lembrar um pouquinho do povo humilde, do povo pobre, do povo trabalhador, que ganha salário mínimo, ou que ganha um pouquinho mais, 2 salários mínimos. É um salário difícil de conseguir sustentar uma família, meus amigos. Mas a maioria do povo brasileiro, quando eu digo maioria, eu me refiro a 80% ou 90% do povo brasileiro, consegue viver com esse salário e manter suas famílias, mas com muita dificuldade, porque hoje o país atravessa essa dificuldade imensa causada por pessoas que, não sei porquê, não se preocuparam com nós, as pessoas pobres e humildes, que estamos numa classe bem abaixo deles. Olha, nós vamos procurar um médico num posto de saúde do governo. Às vezes uma pessoa, um de nós qualquer, tem um problema de saúde e precisa restabelecer a saúde para continuar a trabalhar. A gente vive do trabalho. Chega num posto médico desse, você vai tentar fazer um exame. O cidadão que está lá, ele marca o seu exame para daqui a 5 meses, 6 meses. Meus amigos,
A gente sabe que às vezes, dependendo do problema de saúde que você tem, você vai morrer antes que chegue esses 5 meses. Essa data que o cidadão lá do posto médico marcou para você fazer um exame. Dependendo da doença que você tem, você não vai chegar nem a fazer esse exame. Você vai morrer antes de conseguir fazer esse exame. Então, meu Deus, será que essas pessoas que estão lá no poder, eles não conseguem olhar para isso? Abrir as suas mentes para observar essas coisas? A dificuldade que o povo pobre passa. O povo pobre, porque aquele povo que já está com a sua situação financeira resolvida, eles não têm esse tipo de problema. Eles vão num médico especialista, caro, caríssimo, e vão na parte da manhã, depois do almoço eles já estão fazendo exame, já estão se tratando, resolvendo o seu problema de saúde, continuando a vida normalmente. Nós os pobres, da classe humilde, nós temos que esperar 3 meses, 4 meses, 5 meses para ser atendido, para fazer um exame, para ver o problema de saúde que nós temos, para conseguir um remédio, sarar e continuar trabalhando normalmente. Que a única coisa que eu peço sempre a Deus, meus amigos, é manter a minha saúde com 65 anos de idade e trabalhando ainda. Trabalho com muita alegria, com muito prazer. É isso que o trabalho traz para nós, alegria e prazer. Ora, meus amigos, e eles dizem que a gente tem que saber escolher, mas o que é que nós vamos escolher se nós não temos opção de escolha? Nós temos agora, por exemplo, nas próximas eleições que vão vir, nós temos pessoas de gabarito reconhecido pela maior parte da população do Brasil. Por exemplo, nós temos o senhor, excelentíssimo senhor procurador da República, o senhor Deltan Dallagnol. Senhor Deltan Dallagnol, um nome meio complicado, mas é bonito o nome do cidadão, principalmente pelo que ele faz. É o cidadão que a gente vê no dia a dia, lutando, brigando, para ajudar nós, os brasileiros oprimidos, e tentar deter os políticos que não estão lá na política fazendo o que deveriam estar fazendo. Além do senhor Deltan Dallagnol, nós temos o senhor Sérgio Moro, o excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro, que executa um trabalho brilhante à frente da Lava Jato. Graças a Deus, a Lava Jato, que se não fosse essa Lava Jato, com certeza, meus amigos, o Brasil estaria em situação pior, acreditem. Estaria em situação pior. Não estamos bem, mas poderíamos estar em situação pior se não fosse a abençoada Lava Jato, na direção do excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro. Além do senhor Sérgio Moro, nós temos o excelentíssimo Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, que nós vemos no dia a dia, quem assiste a política, nos rádios, na televisão, vê a luta que ele tem diariamente, o senhor Rodrigo Janot, com outros políticos, na tentativa de barrar os políticos que não estão fazendo as coisas certas, que são denunciados. E ele fecha brigas mesmo, meus amigos. Se vocês acompanham, você vê que esse cidadão, senhor Rodrigo Janot, ele fecha briga com pessoas contrárias ao que deveriam estar fazendo de bem em prol da população do Brasil. Ora, são essas as pessoas que a gente teria a esperança de, se um dia estivesse lá na tentativa de se eleger a candidato a presidente da República, eu acredito que quase todos os brasileiros, ou a maioria, votaria em um desses senhores, porque a gente acompanha a luta deles no dia a dia, contra as coisas erradas e tentando ajudar a maior parte da população do Brasil, que somos nós, os eleitores que colocam eles lá.
e que somos os mais prejudicados, porque somos pobres, mal assalariados e mal atendidos, muitas vezes, por determinados lugares públicos onde a gente procura. Além desses senhores, nós teríamos também outras pessoas. Nós temos pessoas de bem ainda. São poucas, são raras, principalmente na política. Mas nós temos sim a população, dentro da população, gente de bem, gente que tem boas ideias. Se bem que é difícil essas pessoas de bem conseguirem chegar ao topo da pirâmide, que é a presidenta da República, o cargo máximo dentro da República. Nós temos senadores também que a gente acompanha lá dentro do Senado, discutindo, brigando pelas leis que vêm ajudar a nós, a população pobre, contra aqueles que querem colocar leis que não são boas para a população em geral. Então nós vemos lá pessoas de bem também que fazem essa luta diariamente. O senador Magno Malta, por exemplo, a senadora Ana Amélia é mais uma dessas lutadoras bravas. O senador Álvaro Dias, eu vejo sempre ele falando em prol da população. Eu não sei se ele seria um presidente bom, mas são os nomes das pessoas que eu acompanho, eu gosto muito de acompanhar as discussões no Senado, na Câmara dos Deputados. Também temos deputados, poucos, meus amigos, são poucos. Dentro da Câmara dos Deputados Federal e dentro do Senado, eu diria que nós temos ali uns 10 ou 15% dos senhores que lá estão, que teriam a coragem de lutar a favor da maioria do povo brasileiro, o povo humilde. Mas existem essas pessoas. E qual é o problema, meus amigos? O nosso problema é que a gente não sabe se numa próxima eleição para presidente, por exemplo, vão instalar algum desses senhores que eu acabei de citar. São pessoas que, por certo, a gente votaria neles, a grande maioria votaria neles, com o coração cheio de esperança que essa pessoa conseguisse chegar ao cargo máximo, a presidente da República, mantendo aquela ideia sua de ir a favor do país, do Brasil e da sua maioria de população, que é o povo humilde e pobre. Ora, se uma dessas pessoas que a gente colocou, que a gente citou aqui, conseguisse chegar à presidência da República, eu tenho a impressão que a gente teria um Brasil melhor, que a gente teria um Brasil mais digno. Mas, amigos, eu nem sei se algumas dessas pessoas vão estar lá na próxima candidatura a presidente. Eu cito eles porque são as pessoas que a gente acompanha lutando por nós, brasileiros, os poucos que lutam lá no governo. Eu não sei nem se essas pessoas querem se colocar como candidatos numa próxima eleição a presidente. A gente não sabe. Eu acho que o que resta para nós brasileiros, meus amigos, é continuar acompanhando tudo isso e rezar muito para Deus iluminar o próximo cidadão que entrar na presidência, que assumir o cargo máximo dentro do Brasil, a presidência da República, que ele seja uma pessoa de bem, mesmo que não seja um desses citados aqui, que seja um outro que apareça de repente, não os da mesmice, que a gente já sabe que dificilmente vai fazer alguma coisa em prol da maioria da população. Mas que uma outra pessoa qualquer, ou que seja um desses citados, que assumir a próxima presidência, que chegue lá e olhe para as necessidades do brasileiro, que olhe para aqueles brasileiros humildes, pobres, que precisam dos cuidados da República,
e muitas vezes, na maioria das vezes, não consegue, que essa pessoa que nós vamos votar, e olha, meus amigos, eu vou dizer para vocês, eu com essa idade de 65 anos, eu nunca votei em partidos. Eu não voto em partidos. Eu voto nas pessoas políticas que eu acredito que tem algo de bom para oferecer à população do Brasil. Eu nunca me baseio por partidos políticos. Não acredito nisso. Como também me perdoem a quem está assistindo, mas também não acompanho coisas de religião. Acredito muito em Deus. É Deus que eu acredito que mantém a mim e a minha família todos em paz, com saúde. Sou fielmente crente a Deus, mas rezo não em igrejas, eu rezo com a minha consciência e com Deus, nas horas que eu estou sozinho, nas horas que eu vou dormir. E seria muito bom que a maioria de vocês fizesse isso também. Na hora que deitassem na cama, que olhassem para o teto, rezassem, só entre você e Deus, e pedissem para que essas coisas melhorassem, para que entrasse uma pessoa de bem na presidência e melhorasse esse país, porque o país é muito bom, o país é muito grande, é uma beleza de país o nosso Brasil. Se nós tivéssemos, e se Deus quiser um dia nós vamos ter, pessoas com boas intenções com o país e com os cidadãos do país, nós seremos um dos países melhores do mundo. Nós seremos um dos países melhores do planeta. Então, meus amigos, o que nos resta fazer, eu acredito, é prestar atenção nessas coisas que eu já acabei de dizer e rezar. Pedir a Deus para que o próximo presidente que suba ao cargo seja iluminado, que ele receba um raio de luz de Deus, para que sua mente se abra, se engrandeça e olhe para o país como um todo. Que não pense apenas em amealhar riquezas. Eu não acredito que seja só o dinheiro que traz felicidade a nós todos, seres humanos. Eu me baseio por mim e por minha família. Nós podemos ser felizes sem essa necessidade fanática de adquirir tanto dinheiro, meu Deus. Nós não temos essa necessidade exagerada de ter muito dinheiro para ser felizes, meus amigos. Acreditem. Muito obrigado a quem prestou atenção a esse vídeo, meus amigos. Até uma próxima.